Então, pessoal, vamos lá. Vamos continuar falando no intestino, certo? E ó, lembra, bile produzida pelo fígado não tem enzimas e emulsifica gorduras, tá? Não tem enzimas, não tem enzimas, não tem enzimas, não tem enzimas. Produzida pelo fígado de digestão mecânica das gorduras, né? Esse processo de emulsificação da gordura, tá? Então a bile, ela tem um processo aí muito parecido com os detergentes, por exemplo, para quando a gente limpa, de repente, uma frigideira, uma panela que estava cheia de óleo, certo? Então o detergente, ele permite quebrar essa tensão superficial da gordura também e a água carregar essa gordura, né? Do contrário, ela ficaria, por exemplo, aderida à parede de metal da panela, certo? Ou da frigideira, enfim. Então, toma cuidado, certo? Com essas questões de bile. Vamos lá. Jejuno e ilho, né? São regiões também do nosso intestino delgado. Então, você pode ver aí, aqui eu só peguei o intestino delgado, né? Só para representar, certo? Você está olhando para uma região onde ela vai ser a principal responsável pela absorção de nutrientes aí. E a gente observa que existem velocidades que aumentam a área de superfície e tempo de trânsito do alimento. Tá, mas por que isso, né? Bom, imagina que você tem um tubo que tem aí, certo? Então, vou fazer assim para representar mais fácil. Imagina que você tem um tubo, certo? E o alimento está passando aqui no meio. Qual é o tempo de trânsito? Você vai ter um tempo X de trânsito com ele passando aqui. E se agora eu tiver essas vilosidades, né? Então, se eu tiver um espalhamento, né, ou umas dobras desse tecido. Então agora o que acontece? Esse alimento ele vai ter que circular esse espaço, essa pele. Então isso aumenta o tempo de trânsito no nosso intestino, como também faz, né, com que você tenha uma maior área de superfície. Isso vai possibilitar uma maior absorção. Além disso, a gente também tem microvelocidades aqui, né, nessas dobras que vão auxiliar aí o processo de absorção como um todo, né? Então essas dobras, essas velocidades, elas são muito ricas em capilares, como a gente vai ver na aula de sistema circulatório, que vão possibilitar o quê? Eu pegar, por exemplo, essa glicose, esses aminoácidos, e transportar eles para todas as partes do corpo, né? Então isso vai ser absorvido no meu intestino, vai passar, por exemplo, pelo meu fígado, vai chegar até o meu coração e ser distribuído, né, pelo sistema como um todo. Então, uma conexão do nosso sistema digestório com o sistema circulatório. E aqui a gente está olhando o sistema linfático, tá? Que na verdade você tem as duas coisas, né? Mas eles separaram para a imagem ficar mais visível e não ficar tão poluída, certo? Então você também teria esse sistema linfático aqui, né? Permeando esse sistema de capilares, certo? E o que acontece? Os ácidos graxos e o glicerol, eles vão ser absorvidos pelo sistema linfático, no caso, tá? E aí eles vão entrar na nossa circulação lá na veia cava, né? Mas, enfim, a gente volta a falar disso quando a gente falar de sistema circulatório, certo? E aí a gente comenta sobre o sistema linfático e as funções dele no nosso corpo, tá? Mas uma delas é carregar aí ácidos graxos, pelo menos do sistema digestório, até eles entrarem na nossa circulação, certo? Então, jejum e ilho, outras regiões do nosso intestino delgado, né? Não a parte mais inicial, mas a parte mais depois do duodeno, muito responsáveis pela absorção, né? E tem aí essas adaptações, essas vilosidades que aumentam a área de superfície, certo? Bom, e a gente chega no intestino grosso, que é responsável pela absorção de água, né? A absorção de vitaminas e formação de fezes, certo? Então, a absorção de água, ele vai ajudar aí a desidratar, né, essas fezes, porque a ideia, lembra, principalmente como animais terrestres, né, a gente sempre está pensando em economizar água, tudo bem? Então a gente vai ter aí a formação dessas fezes, auxiliada aí pela ação de algumas bactérias que vão ter no intestino grosso, tá? Absorção de algumas vitaminas, né, que ainda sobraram, você pode absorver pelo intestino grosso, né, por exemplo, vitamina K também. E a formação de fezes, né, auxiliada pelas bactérias, mas também por fibras. Então, o consumo de fibras, o que acontece? Você vai ter fibras que vão ficar... ao final, você não vai
digerir essas fibras, então elas continuam ali no seu conteúdo intestinal. E o que acontece? Elas puxam um pouco de água, né, para as fezes. Então isso faz com que as fezes elas não fiquem tão duras. E por conta, né, delas também não diminuírem tanto de tamanho, porque elas estão perdendo tanta água assim, elas ajudam na movimentação dessas fezes no nosso intestino. Então elas ajudam na motilidade fecal como um todo, certo? Então a gente tem essas funções boas aí nesse sentido, tá? E aí, pessoal, uma coisa que eu não comentei antes, mas vou aproveitar para fechar aqui porque tem relação com as fibras também. O que acontece? Os sais biliares que a gente usou lá na bile para emulsificar a gordura, eles são reabsorvidos pelo nosso corpo, tudo bem? Então, no geral, você não joga muitos sais biliares fora. Só que acontece, algumas fibras elas vão se ligar a sais biliares e vão fazer eles serem jogados para fora do nosso corpo, né? Então eles vão ser defecados junto com as fezes. E isso pode ser uma coisa boa, né? Ou pode ser uma coisa, enfim, talvez neutra. Aí. Isso pode ser uma coisa boa para quem? Para quem tem alto colesterol, para quem precisa tentar controlar o colesterol de alguma forma, certo? Então essa é uma das formas, talvez, de você ajudar no controle de colesterol. Aumentar a quantidade de fibras que você consome. Tá, muito bem, mas qual que é a relação das fibras com sais biliares, com colesterol? Então, as fibras se ligam aos sais biliares. Então, você está jogando esse sal biliar fora. Então, você tem que produzir mais desses sais biliares. E os sais biliares, eles são derivados de colesterol, certo? Então, se você fizer um controle, por exemplo, de alimentação, né? Então reduzir, por exemplo, o consumo de proteína animal, né, no geral, você vai reduzir a quantidade de colesterol, certo? E, por exemplo, substituir por proteína vegetal, ou de repente a utilização de mais óleos vegetais e não tanto gorduras animais, você geralmente vai ter uma redução no colesterol porque vegetais não produzem colesterol. Eles têm outras moléculas que fazem parte da membrana. No caso de animais, como por exemplo o ser humano, o colesterol ele é uma parte integrante da membrana plasmática, né? Ajuda a dar fluidez e tal. Então, você tem na composição de todos os animais. Aí. Então, se você diminui essa quantidade de consumo de produtos animais, a quantidade de colesterol que você está ingerindo também diminui. Isso pode ajudar no controle dos níveis de colesterol, né? E se você está jogando esses sais biliares para fora, porque eles estão se grudando às fibras, isso também vai ajudar a baixar um pouco os níveis de colesterol, porque você está tendo que gastar colesterol para produzir mais sais biliares. Mas toma cuidado, tá, pessoal? Porque se você levar muito consumo de fibra, né? Então, se você jogar, por exemplo, esse consumo de fibra provavelmente para 50 gramas, algo assim, que é um consumo bem elevado de fibras, provavelmente você vai ter um caso de diarreia um pouco mais severo aí, certo? Então, vai ficar muito fácil de defecar, talvez fácil até demais, né? Então, por conta disso, esse cuidado. Segundo, colesterol, ele não é de tudo tão ruim, certo? Em qual sentido? A gente precisa dele para a produção de alguns hormônios. Então, só no sentido de tomar cuidado com essa ideia de o colesterol ele tem que ficar o mais baixo possível. Não, veja bem, você produz, por exemplo, testosterona e progesterona, né, que são hormônios esteroidais derivados do colesterol, tá? Então tomar cuidado só com essa noção de a gente precisa jogar isso daí lá para baixo. Obviamente, né, se o nível normal da população é de 100, qualquer unidade aqui, e você tá com 1000, tem um longo caminho aí, né, que dá pra gente baixar ainda, certo? Mas, por exemplo, se tiver com 80, provavelmente, né, dessa unidade arbitrária que eu tô inventando aqui, que não quer dizer absolutamente nada, né, no sentido médico, provavelmente isso daí não faz sentido baixar pra 20, 10 ou de repente 30, ou qualquer coisa assim, né, só pra tomar cuidado com essa ideia de eu preciso baixar meu colesterol a qualquer custo, certo? Então, essa é a parte do intestino grosso. E aí, bom, pelo nosso tempo de vídeo, eu vou separar os exercícios para a próxima parte aí, beleza? Então a gente se vê daqui a pouco.